Olá, tudo bem com você? Patrícia Tanuri aqui de volta e nessa aula eu vou te dar uma pincelada rápida sobre o que são os macronutrientes. O que são esses macronutrientes? É importante a gente saber do que a gente está se alimentando e como que cada macronutriente vai agir no nosso organismo, né? Primeiro aí a gente tem um grande macronutriente, que é o famoso carboidrato, né? Ele está no grupo dos energéticos, dos alimentos energéticos, eles vão fornecer para a gente energia, né? O macronutriente, o carboidrato principalmente, ele é metabolizado quando a gente consome carboidrato no organismo, ele é metabolizado e vira o quê? Glicose, açúcar, né? A famosa aí açúcar no sangue. O carboidrato é a nossa principal fonte de energia, né? As nossas células se alimentam principalmente de carboidrato. Cada grama de carboidrato, cada 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, ok? Então, é importante a gente saber disso. A gente pode estocar carboidrato ou glicose, né? No nosso músculo, em forma de glicogênio, no fígado, em forma de glicogênio, e o excesso desse carboidrato, dessa glicose, a insulina, né, o hormônio, a insulina que pega essa glicose e leva até a célula, quando ele já estocou o máximo que a gente pode, o que ele faz? Ele converte esse excesso de carboidrato, de glicose, em gordura e reserva, tá? Então, a gente tem aí 2 tipos de carboidrato, que são os carboidratos simples, que tem um índice glicêmico mais alto. O que é índice glicêmico? É essa resposta glicêmica. É o poder que o alimento tem de aumentar o açúcar no sangue, né? Então, quanto mais rápido ele aumenta o açúcar no sangue, pior ele é, né? Pior por quê? Porque se ele aumentou rapidamente ali, você vai consumir aquilo rapidamente e ele vai te dar mais fome. Você vai ter aquela sensação de mais fome, tá? Os carboidratos complexos, quais são eles? Então, são os vegetais, eles têm minerais, fibras, vitaminas, água, né? São os vegetais, verduras. Então, eles oferecem a mesma quantidade de energia, 1 grama tem 4 calorias, porém, ele vai te oferecer, além de caloria, de energia, ele vai te oferecer fibra, mineral, vitamina e água, tá? E essa fibra, ela já vai ajudar, porque a fibra, ela vai agir ali no intestino impedindo a absorção do açúcar e da gordura. Então, ela ajuda, faz com que a resposta glicêmica desse carboidrato complexo seja mais baixa, ok? Exemplos aí de carboidrato simples: açúcar, mel, doces em geral, refrigerante, massas, pães, tá? Carboidratos complexos: vegetais, hortaliças, tubérculos, frutas, cereais, grãos, sementes, leguminosas. Falando ainda em macronutrientes, a gente tem as gorduras, que as gorduras elas entram na turma aí dos energéticos e construtores, tá? A gordura ela também ajuda no processo de construção dos nossos tecidos. Ela é a segunda fonte de energia, segunda principal fonte de energia do nosso organismo. Ela participa da construção das células, ela ajuda a manter a temperatura corporal, ela ajuda a transportar vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas que são solúveis em gordura. Então, as vitaminas A, D, E e K, né? Elas são lipossolúveis e dependem dessa gordurinha para se ligar nelas e fazer com que elas sejam absorvidas. E elas compõem as enzimas, hormônios e substâncias que auxiliam no sistema imunológico. Então, a gordura é importante? É muito importante, a gordura boa, tá? Exemplos aí, né, de gordura boa. Antes disso aqui, até coloquei uma figurinha para mostrar para vocês aqui como que essa gordura ela pode ser armazenada, guardada sob a nossa pele, formando os chamados pneuzinhos, né? Existem essas reservas tanto dentro da cavidade abdominal, igual aqui você está vendo, sobre os órgãos, que servem para preencher espaços e protegê-los. E também a gordura aqui, ó, subcutânea, tá? Então, esse excesso dessa gordura visceral
ela protege, ela preenche espaço, mas o excesso ela acaba prejudicando, tá? A gordura abdominal é a que oferece mais riscos ao organismo, que geram a síndrome metabólica, que eleva os níveis de glicose, colesterol e pressão arterial. Cada grama de gordura tem 9 calorias, tá? Lembra lá que eu falei? 1 grama de carboidrato tem 4. De gordura tem 9. Então, mesmo a gordura boa tem 9 calorias por grama, Patrícia? Tem. Então, a gordura boa tem caloria. Então, ela deve ser usada com moderação. Fontes alimentares de gordura do bem: abacate, azeitona, azeite, salmão, nozes, coco, óleo de coco, gema do ovo, linhaça. São alguns exemplos aqui, ok? Falando ainda em macronutrientes, a gente tem as proteínas. As proteínas, eles são os macroconstrutores, responsáveis por construir os nossos tecidos. Ele permite o crescimento, né, durante a nossa infância, durante a nossa adolescência. Quem quer hipertrofiar, quem quer crescer, tem que usar essa base aí da alimentação ser a base de proteína. Ela constrói as células do sangue, de todos os tecidos do nosso organismo, ela estimula o crescimento da massa muscular, ajuda na cicatrização de tecidos depois de ferimentos, queimaduras, cirurgias, ela fortalece o nosso sistema imunológico, ela evita a perda de massa muscular e ela forma um bebê durante o período gestacional. Os alimentos construtores, quais são eles? As proteínas, né? São as carnes, os peixes, as aves, ovos, leite e derivados de leite, leguminosas como amendoim, feijão, soja, lentilha, grão de bico, quinoa, oleaginosas como castanha de caju, amêndoas, avelã, nozes, todas são fontes de proteínas também, ok? 1 grama de proteína tem 4 calorias, assim como o carboidrato. Porém, essa proteína ela é absorvida mais lentamente pelo organismo. Então, a proteína, o índice glicêmico dela é bem mais baixo do que o carboidrato. Então, nessa parte de macro, só para vocês entenderem aqui o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, qual que é a função de cada um no nosso organismo, quantas calorias cada um tem. A gente fica por aqui e a gente vai para a próxima aula falar um pouquinho de micronutrientes. Então, beijão e até a próxima.